Oi pessoal, tudo bem? Então, como a gente já tinha combinado anteriormente, as unidades 7 e 8 da nossa apostila vão estar disponíveis no YouTube em formato de aula. Por quê? Porque na semana em que supostamente a gente teria essas aulas, vocês já vão estar fazendo a prova de vocês. E para vocês não saírem prejudicados não tendo uma aula sobre essas unidades que são muito importantes, eu vou deixar no YouTube, vou disponibilizar os slides desde essa semana e pretendo fazer uma live na semana da prova para tirar as dúvidas que a gente está tendo, tudo bem? Então, dando continuidade, a gente agora na nossa terceira aula vai continuar falando sobre teorias da aprendizagem. Já vimos que são 4 as principais. Primeiro, a comportamentalista, né? A segunda, cognitivista, de Piaget. A terceira é a humanista e a quarta é a socioconstrutivista. Essas duas são as que a gente vai tratar aqui nessa aula. Então, primeiro a gente vai começar pela perspectiva humanista de aprendizagem. Ela vem... dentro dela existem 2 subteorias, vamos dizer assim, a psicanálise e o humanismo de Rogers. A psicanálise nunca se tratou propriamente de uma teoria da aprendizagem. Na verdade, a maioria das teorias da aprendizagem não foram construídas enquanto uma teoria para entender o aprendizado. O que elas são? Elas são concepções de ser humano, né, de teóricos que pensaram o ser humano e o funcionamento desse ser humano em termos de comportamento, emoções, etc., que tem várias implicações na educação. A psicanálise é a principal delas. Ela é uma teoria baseada, que Freud baseou num conceito chamado inconsciente, que é como se dentro de nós não fôssemos dominados pela razão igual nós pensamos, né? Por muito tempo a gente acreditou que os humanos são seres racionais. Freud, então, aparece dizendo, olha, tem algo no ser humano que nem ele mesmo conhece sobre si mesmo. O nome disso é o inconsciente, um lugar onde ficam conteúdos que não conseguem ficar na nossa consciência porque são muito pesados para a gente suportar, então a gente reprime no inconsciente. Freud falava muito sobre a repressão, por exemplo. Ele acreditava que as escolas eram muito repressoras. E ao reprimir demais os estudantes, esses muitas vezes criavam traumas que voltavam em termos de neurose para esses estudantes. Então, ele quis dizer o quê? Que as escolas tradicionais, com uma abordagem muito repressiva, elas acabavam por criar os neuróticos. O que seriam os neuróticos para Freud? As pessoas doentes, as pessoas que sofrem de algum problema mental, né? Então, Freud, ele cria para falar sobre como funciona essa dinâmica dentro do nosso cérebro, ele criou o que a gente chama de segunda tópica. Teve a primeira tópica, passou um tempo, Freud reviu tudo que ele tinha dito e construiu então a segunda tópica, que ele achava que dava mais conta de como funciona o psiquismo humano. Ela é dividida em id, ego e superego. Vou dar um exemplo. O id é o nosso irmão caçula, aquele irmão que falta limites ainda, que ainda tem que amadurecer, que é muito impulsivo, que é muito birrento, que quer, e o tempo todo quer e só é regido pelo princípio do prazer. Eu quero, eu vou ter. O ego é como se fosse o irmão do meio, aquele irmão um pouco mais contido, que ao mesmo tempo que tenta fazer as vontades do id, o irmão caçula, ele sabe que ele tem um irmão mais velho ali que não vai permitir que ele faça tudo. Então o ego é um pouco mais controlado, é a nossa parte que a gente exterioriza pro outro, né? É a parte que a gente deixa o outro ver, porque é uma parte um pouco mais contida. E tem o superego, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho também é aquele mais mandão, aquele mais chato, aquele que põe mais limites, aquele que coloca mais regras, né, na convivência. Então o superego é como se fosse essa nossa moral, a moral e a ética do ser humano, né? Então, pra gente pensar essa tópica de Freud, a gente pode pensar o superego lá em cima, mandando, chatão, com as regras, o bom senhor da moral. O ego aqui no meio, conciliando o peso de carregar o superego e controlando o id aqui embaixo.
Então o ego fazendo aquele meio de campo. E o id aqui embaixo, quero a todo custo, muito prazer e etc. Então é a nossa parte mais impulsiva. Quando a gente tem um comportamento impulsivo sem pensar muito. O superego é quando a gente quase não consegue agir de tanta restrição que a gente tem. Tanta vergonha, timidez, condições. E o ego é aquele que faz o meio de campo, meio que o juiz da balança, que fala, olha, a gente não precisa ir tanto ao superego, nem tanto ao id. Freud falou que essas três forças, superego, ego e id, agem constantemente no psiquismo do ser humano. O que acontece? Esse ser humano que é regido por essas três forças, ele começa a ser constituído dentro de uma escola, na idade escolar. Então Freud falou que o importante é que a gente saiba dentro da escola colocar os limites necessários sem reprimir demais, porque senão a gente vai acabar sufocando, vai acabar criando a neurose, tá bom? E como que a gente educa alguém? Castrando, é um conceito de Freud chamado castração, que é impor um limite. Você só pode ir até aqui, né? A pessoa não pode tudo, você mostra pra ela qual é o limite que existe pra ela. E pela falta. A falta é algo que é parte constituinte da gente. Sempre a gente sente que falta algo, né? Falta mais aquilo. Consegui meu diploma de graduação, mas falta uma pós-graduação. Consegui o sapato que eu queria, mas falta uma roupa para eu combinar com aquele sapato. Já estou falando inglês, mas falta uma terceira língua. A gente está sempre sendo ocupados pela falta. Então, Freud falou que a gente deveria usar isso em termos educacionais. Ou seja, sempre falta algo mais a gente aprender. Sempre falta algo mais que a gente deva conhecer. E é essa falta que vai nos impulsionar a sempre buscar um conhecimento novo. A nunca parar. A nunca, sossegar. A escola nunca foi tratada propriamente por Freud. Ele nunca construiu uma ideia de como deveria ser a escola ideal, como o professor deveria agir com esse aluno. Ele tinha uma ideia que a escola ela tinha que funcionar ao mesmo tempo como um campo de prazer para esse aluno, né? Ele tem que ter um interesse por aquilo que ele estuda, ele tem que ter a falta constituinte, ele tem que ter um limite, mas ainda assim esse aluno ele tem que ser um pouco livre e ativo ali dentro. Então vamos lá, gente. Essa teoria humanista, que a gente inclui a psicanálise de Freud, ela se preocupa com o ser humano atrás do campo educacional. Enquanto as outras teorias que a gente já viu, como comportamental, cognitivista, pensa mais em termos técnicos, em termos de pensamento, essa teoria humanista vai olhar para o humano que aprende, pelo lado subjetivo dele, das emoções, das ideias, tá bom? E aí Freud fala que tem uma coisa que é muito importante dentro da escola, que é a relação humana, professor e aluno. Freud construiu um conceito para falar sobre a clínica, chamado transferência. Transferência é aquilo que eu reproduzo na minha relação com o outro, que é o meio que eu aprendi a me relacionar com o outro. Geralmente a transferência é uma atualização de uma relação já existente. Freud falou que por isso, muitas vezes, o aluno pode enxergar o professor como um pai ou uma mãe, porque ele está atualizando a relação que ele tem dentro de casa. Então, ele leva isso para a escola. O professor, mas o que tem? Uma questãozinha. Transferência só positiva? Não. Transferência pode ser negativa. Eu olho para o meu professor e eu penso naquele pai ou naquela mãe no qual eu tenho uma relação conflituosa. Logo, talvez eu me relacione de maneira conflituosa com esse professor. Então, o professor tem que estar atento a essa transferência, não deve agir como pai ou mãe, obviamente, muito menos como terapeuta desse aluno, mas deve agir sempre cuidando para que essa transferência seja positiva e o mais afetiva possível para aquele aluno, para que ele incentive a aprender cada vez mais. Uma coisa que a gente tem discutido atualmente dentro do campo psicanálise e educação é o fato de que a gente só olha para as emoções do aluno, a gente só dá uma luz sobre aquilo que o aluno está sentindo quando ele não vai bem na escola. Então, quando o aluno está indo bem, como ele está rendendo, tendo boas notas, a gente não se preocupa muito com a emoção dele. É só quando a gente vê algum probleminha acontecendo ali no desenvolvimento dele, que a gente chama esse aluno para tentar ver se está acontecendo alguma coisa emocional, se ele está com algum problema de relação. Então, não Freud, mas assim, a psicanálise acredita que a gente tem que dar essa voz às emoções o tempo todo, não só quando alguma coisa não vai bem, tá? E outro que é principal é o desejo. O desejo é algo que todos nós temos, nós desejamos, somos seres desejantes, né?
E o professor deve saber direcionar esse desejo do aluno ao aprendizado, ao conhecimento. Então, a falta, aquilo que eu falei, somos seres faltantes, e por faltar, a gente deseja algo que complete essa falta. Então, ao mesmo tempo que o professor tem que lidar com a falta do aluno, ele tem que saber oferecer aquilo que vai despertar o desejo. Aquilo que talvez preencha essa falta para o aluno, a falta do saber, a falta do acolhimento, a falta da emoção, a falta de ouvir esse aluno, né? Tudo isso vai ser despertado com um desejo. O desejo do professor de ouvir, o desejo do professor de acolher, o desejo do professor de ensinar, e etc. Então, essa é a teoria humanista da psicanálise, tá, gente? Lembrando, não é a principal. Quando a gente pensar em teoria humanista, a gente vai pensar principalmente na teoria humanista de Rogers, tá bom? A psicanálise é só mais uma teoria sobre o funcionamento do ser humano que tem algumas implicações no campo educacional. Então agora a gente vai ver a teoria humanista de Rogers, tá bom? Até já já.